Mensagem espiritual recebida dia 13 de agosto de 2021. Todos estão no processo de despertar, desde o vegetal até o animal homem. Uma árvore nasce, cresce e aceita com muita disciplina tudo o que a natureza oferece. Vento, tempestade, frio, sol. E com isso é cuidada pela natureza. O ser humano não se sente cuidado tal qual uma árvore, porque pensa, julga, tem a compreensão da eternidade, deixa tudo para depois, para a próxima vida. Aí essa próxima vida tem o peso de ir para o céu ou para o inferno. Então, se existe alguém que faz mal para você, é você mesmo. A árvore obedece todas as leis naturais, mas o ser humano não aceita, e com isso está aprendendo, a duras penas, as leis de causa e efeito, de karma e dharma. Ainda se reconhecendo e se vendo, mas ainda não existe aceitação de que cada um é um. Mas é comum que depois dessa experiência você vai para o céu ou o inferno. Só que você não vai para lugar nenhum, dependendo do que você fez. Se o julgamento for o inferno, você pensa: se aqui eu já estou me dando mal, quando eu morrer, vou me dar mais mal ainda? E nisso entra na tese que desgraça pouca é bobagem. Há pessoas que são do mal a vida inteira, mas só o fato de ter nascido houve um período de inocência, que foi uma pessoa boa. Quando nasceu muitos se alegraram, e ela foi motivo de muita felicidade. Isso é a natureza, é o lado puro. Mas o ser humano adquiriu inteligência racional, e alguma coisa lhe cobra o tempo inteiro. Quem sou eu? E como forma de correção fica o experimento e um medo enorme da morte. E se pergunta: o que vai me acontecer? A considerar o que eu fiz, ou deixei de fazer, é melhor nem pensar nisso. Como se você fosse ser punido, no pós-morte. Como se fosse para o céu, ou inferno. Se você morrer com essas dúvidas, com esses julgamentos dentro de si, você irá continuar aqui, vivendo na sua mente como um agente perturbador, um obsessor. Para você ter uma vida espiritual, não existe um percentual de coisas boas e coisas más. Por exemplo, 51% de coisas boas, estou salvo, 49% de coisas não boas, vou ter que voltar para a terra. Do que você tem medo, o inferno é aqui, você está vivendo ele. Estar no inferno é sentir sofrimento, raiva, contrariedade, angústia, tensão e insegurança, esse é um inferno pessoal. Então você já o vive. Não há motivo para ter medo. E Deus já fez tudo, lhe deu todas as condições. Agora você precisa sair daí sozinho. Então não existe esse julgamento, é você que lhe absolve e se condena nas suas ações. E isso está na sua natureza, que é de um ser puro. Essa pureza está na sua capacidade de pensar. Todas as vezes que você cometeu um delito, você sabia que estava agindo com má intenção. Você trabalha mentalmente suas intenções, usando pessoas para se dar bem na vida. Deu-se bem, mas não sai desse inferno, desse medo que vive. A morte não é libertadora, é o reencontro para esse processo de se revelar e de se ver. É essa luz que ilumina o seu caminho. Essa luz é condição, porque o seu corpo no pós-morte é uma frequência de luz, não é físico. A eternidade, ir para o céu, morar com Deus, é onde você está. Aqui e agora. Você não irá se livrar disso, porque está preso ao seu passado. Que não dá para voltar, mas dá para mudar a história. O que precisa ser mudado cada um sabe de si. Se você espera que Deus lhe diga o que fazer, a coisa mais próxima para isso acontecer, é a sua vida biológica, que você anima, e que não é sua. As manifestações de males de qualquer natureza, somatizadas no seu corpo é uma bênção, é o divino dando para você o reconhecimento do eu sou. Se você consegue fazer esse tipo de análise, ótimo, porque a grande maioria continua no mundo de desejos, de ser feliz em detrimento do meio. Agora existem leis que defendem os animais, mas seria necessário isso? E não é você se ocupar do bem comum e de outras pessoas. Se você cuidar de si, já estará cuidando do outro. Essa sua experiência não termina mais, são aproximadamente 25 mil anos desse estágio, e 800 encarnações innecessárias. Você quer ser livre, sendo prisioneiro. Que liberdade você acredita que tem? O livre-arbítrio é limitado. E tudo o que você quer é poder. Para entender ou se aproximar disso, o ser humano precisa ser um experimentador, então experimente, o planeta Terra é inteirinho seu.
Ninguém é julgado pós-morte, não existe esse julgamento, isso foi despejado em você. Que rumo tomar? Se aproxime de você. Porque ninguém é culpado das suas mazelas, e você também não é culpado por influenciar alguém. Porque a decisão é sua, você tem a seu favor a eternidade. Não existe pânico, e nem pressa por parte da natureza. Aquilo que você semeou em outras vidas você pode vir a colher algumas encarnações depois. Existe um tempo enorme entre a causa e o efeito. Não existe ninguém que só tenha feito o mal, ou só tenha feito o bem. Quando você se julga estar só no bem, tudo o que lhe apresenta é o mal, a ser cuidado. Isso é natural, e não mais o seu, mas dos outros. Você não colhe, mas assiste, auxilia. Mas a ideia que você é vítima, Deus faria mal a si mesmo? 25.000 anos é muito tempo, então se aquiete, se acalme, não importa a idade biológica, o que você leva daqui, é o seu aprimoramento. E para isso, se pergunte, você está bem consigo mesmo? Você pode estar dentro do inferno, com todos os demônios à sua volta, e ter nisso uma satisfação de cuidar de demônios. Não se trata de fazer parte dos males, mas de participar deles. Se orgulhar ou se envergonhar é parte do ego, do reconhecimento pessoal. Você já é o máximo, mas ainda não reconheceu isso. Para quem tem a paternidade divina, se reconhece filho de Deus, não se torna nem arrogante e nem prepotente, olha para todos e os vê como irmãos. Não com apego, de querer ajudar, porque você tem o recurso. Ou dó porque você pode. Não, irmão é irmão. Vou fazer o bem para ele, porque ele pode fazer para mim, também não, isso são intenções. Esteja pleno de si, porque não importa a dificuldade que você vai enfrentar, ela vai ficar no mínimo palatável. O novo que todos buscam, está acontecendo agora. E o bom, é que você não precisa trilhar o caminho, de quem viveu e deu certo. Cada um vive de um jeito. Então você está pleno de fazer a sua própria caminhada, mas esteja em você. Ninguém que transcendeu, voltou para dizer como que é, porque isso tira a mágica do esforço. E cada vez mais, esteja próximo de você, e não tenha medo do medo. Segue adiante trabalhando e servindo, aí o medo da morte por qualquer causa será mero detalhe. A casa que lhe protege, é a que você mora. É esse corpo, e você só sai daí morto. Então até lá, ninguém está desamparado. Você não paga aluguel, não precisa de ir atrás de direitos, e a manutenção dessa casa está toda paga. Você não precisa se lembrar de beber água, porque a sede vai aparecer, nem se lembrar de ter fome, porque você vai sentir. De posse da compreensão dessa simplicidade, que é muito sofisticada, e que poderia lhe fazer muito diferente dos outros, você entende que já é muito diferente. Compreendendo essa beleza. E vou revelar um segredo, você não tem medo de morrer. Você pensa em morrer várias vezes por dia, principalmente em situações de dificuldades. Você tem medo de não saber para onde vai depois da morte. Pois vou lhe dizer que esse era o meu medo, e agora estou aqui conversando com vocês, e não estou sofrendo, nem infeliz. Estou mais para arrogante, prepotente, iluminado, falando com você sobre valores e coisas como se eu fosse mais sábio que você. Isso quer dizer que a vida continua. Quer saber como funciona depois do pós-morte? Aqui na Terra se tem a compreensão que a vida tem começo e fim, mas você já tem outra compreensão, que a vida não termina. E não tem como explicar, porque é outra dimensão, e você já está com o pé nessa outra dimensão, quando já entende que a vida continua. Isso é o preparo para a grande viagem. Você não sabe como, mas a vida continua e isso é tranquilizador. E saber que existe a reencarnação dá mais tranquilidade ainda. Espero estar estreitando esses laços entre você e suas experiências. Não existe promessa, porque é a continuidade do que não tem começo e nem fim. É a mesma pergunta, se Deus existe, quem o criou? Não cabe na sua cabeça essa resposta, porque você não tem entendimento para isso. É muito grande. É uma questão de estágio, agora você começou na condição de animal-homem, que a vida continua, não a vida biológica, mas a vida espiritual. Espero que esse discurso da morte seja para celebrar a vida que você anima, tanto a biológica quanto o seu espírito nessa caminhada evolutiva. Boa sorte a todos!